dia 10 de Shvat, nos conta o Rebbe anterior. Na realidade, 10 de Shvat, Yud Shvat, acabaria sendo o dia do falecimento do próprio Rebbe anterior. 7 anos depois que foi editado e publicado o Hayom Yom, mas até então, 10 de Shvat era o dia do Yortzeit da sua avó. Em outras palavras, ele faleceu no mesmo dia que a sua avó. E por isso, no Hayom Yom, o nosso Rebbe incluiu, no dia 10 de Shvat, uma história relacionada à avó do Rebbe anterior, a Rebbetzin Rivka. Ou seja, ela era esposa do Rebbe Maharash, do quarto Rebbe de Chabad, Admor Rabbi Shmuel. E assim ele conta: quando minha avó, a Rebbetzin Rivka, sua alma esteja no Éden, tinha 18 anos, em 5611, que na contagem comum equivale a 1851, ela ficou doente. Na realidade, ela estava gravemente doente. Ela teve uma doença grave e o médico lhe ordenou que deveria comer logo ao acordar. Ela estava com a saúde muito debilitada, muito fragilizada. Por isso, o médico deu algumas instruções e, entre outras, ele ordenou que ela comesse logo que acordasse. No entanto, ela não desejava provar nada antes das orações. Era uma mulher religiosa, observante, que rezava todas as manhãs, e ela não queria comer nada antes de rezar. Mas já que o médico tinha dito para ela para comer cedo, por isso, o que ela fez? Ela começou a acordar mais cedo para rezar primeiro e depois comer cedo, mas ela começou a acordar mais cedo ainda para rezar anteriormente. Por isso, passou a rezar bem mais cedo do que de costume, e após as orações, ela comia a refeição, que já era um pão com manteiga, o pão matinal dela. Quando seu sogro, o Rebbe Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, tomou conhecimento dos fatos, ele chamou a nora e disse a ela o seguinte: saiba, um judeu deve ser sadio e forte, deve estar e deve ser sempre sadio e forte. A Torá diz sobre as mitzvot: e viverás com elas. Ou seja, as mitzvot foram dadas para a gente viver com elas. Esse é o sentido literal. Ou seja, que as mitzvot não devem prejudicar a nossa saúde ou ameaçar nossa longevidade. Mas, além disso, de acordo com a explicação hassídica, e viverás com elas, com as mitzvot, significa colocar vitalidade, entusiasmo, vibração no cumprimento das mitzvot. Ou seja, deve-se colocar vida e entusiasmo nas mitzvot que realiza. E para poder fazer isso, a pessoa tem que estar disposta, a pessoa tem que estar saudável, a pessoa tem que estar com vigor. Para introduzir vitalidade nas mitzvot, é necessário ter força e estar alegre, estar disposta. E concluiu, por isso ele disse para sua nora: não deves ficar sem comer, você não deve ficar sem comer até depois da reza. É melhor comer para poder rezar do que rezar para poder comer. Em outras palavras, ele estava dizendo a ela que é melhor fazer a refeição como um preparativo para a reza, e assim a pessoa vai rezar melhor, mais calma, mais concentrada, etc., do que fazer o contrário, do que fazer a oração, que às vezes com um pouco de pressa ou não tão concentrada, ou seria fazer a oração como preparativo para a refeição. Por quê? Porque a pessoa, aqui ainda mais por instrução médica, ela tem que comer e comer logo, então talvez ela vai fazer a reza apressada e sem tanta concentração. Então o sogro disse para ela essa importante instrução: saiba que é melhor comer para rezar do que rezar para comer. E lhe deu uma bênção de longa vida. Inclusive se fala que ele disse para ela: se você me acatar, se você me escutar, então eu lhe prometo uma brachá de longa vida. Ela viveu 80 anos ou mais, e inclusive disse para ela que eu vou recitar 2 salmos do Teilim todos os dias por você. E é claro que ela acatou aquilo que o sogro lhe disse. Na prática, Rebbetzin Rivka nasceu no ano de 5.593, que equivale a 1833,
e faleceu em 10 de Shvat de 5.674, que equivale a 1914. Esses fatos, nos diz o Rebbe anterior, o neto da Rebbetzin Rivka, foram relatados pelo meu pai, o Rebbe Rashab, que era filho da Rebbetzin Rivka. Assim ele contou para um Hassid em Yechidut, numa audiência particular, como dizendo para esse Hassid que ele também deveria agir da mesma forma, assim acrescentou o Rebbe Rashab, ou seja, coma antes da reza, se isso é uma prescrição médica ou se isso é necessário para a tua saúde, que o Rebbe Rashab acrescentou, e isso deve ser feito com alegria. Ou seja, por mais que na prática nós sabemos pela Halachá, em princípio não se come antes de rezar. Mas é claro que se tratando de uma necessidade de saúde da pessoa, então não somente que a Halachá permite, que a Halachá libera comida antes da refeição, mas em muitos casos isso se torna até obrigatório. Então, na Halachá nós encontramos que aqueles que não comem, mas talvez eles bebiam, tomavam um café com leite ou coisa assim, mas pela Halachá, alguém que necessita por recomendação médica ou por saúde debilitada, então lhe é facultado, lhe é permitido comer, e às vezes, como nós falamos, lhe é até obrigatório. O nosso Rebbe explicou que, na realidade, isso está relacionado, cabalisticamente falando, com Avodat HaBirurim, com o trabalho de refinamento das faíscas divinas espalhadas pelo mundo, de acordo com os livros místicos. E se fala que um Yehudi, para ele ter o poder de resgatar as faíscas perdidas, para isso ele precisa primeiro rezar, se elevar espiritualmente, e então ele vai estar apto para resgatar e redimir essas faíscas. Mas o Rebbe fala nas nossas gerações, as últimas gerações do Galut, os momentos finais que precedem a vinda de Mashiach, como já se trabalhou muito no decorrer de todos os anos e de todas as gerações nesse trabalho de resgate das faíscas, então já se avançou e se evoluiu muito nesse trabalho, e por isso hoje nós já estamos aptos, da forma que nos encontramos, mesmo antes da reza também, a proceder o trabalho espiritual de Birurim, de resgate das faíscas. Inclusive se fala que em todas as coisas físicas, materiais, tem faíscas divinas. E por isso também se diz que até no ato de comer ou de beber, comida que nós ingerimos, também há uma energia espiritual presente dentro delas. Então por isso em gerações anteriores só era permitido talvez beber antes da reza, mas hoje nas gerações derradeiras e finais, mesmo quando há necessidade, até se come antes da reza, mezonot, uma bolacha, um pedacinho de bolo, alguma coisa, para a pessoa estar nutrida. Então se diz que isso é em função, até misticamente falando, cabalisticamente explicando, em função daquilo que nós dissemos, que se evoluiu no trabalho de redimir essas faíscas, e por isso hoje nós já estamos aptos, e já temos essa força e poder, mesmo antes da reza, de resgatar faíscas que se encontram por trás das coisas físicas, mesmo não só por trás das bebidas, mas até mesmo por trás dos alimentos. E conforme o nosso Rebbe também explicou numa outra ocasião, que nós encontramos no Igeret HaTshuvah, na terceira sessão do Tânia, a carta para Tshuvah, para o arrependimento e retorno a Deus, lá ele fala de jejuns para o processo de capará, de expiação, mas como o nosso Rebbe diz, na nossa geração nós não temos mais forças para jejuns adicionais, além daqueles do Yom Kippur, de Shabeav, etc., daqueles prescritos na Halachá, por isso a gente deve seguir aquilo que também o Alter Rebbe traz, no Igeret HaTshuvah, que se redima, se resgate esses jejuns que eram feitos para aproximar mais a expiação, ou tornar a pessoa mais próxima de Deus, como antes do pecado, etc., que a pessoa redima isso através de tzedakah. O Rebbe fala para a pessoa dar tzedakah, para isso ele precisa estar em boas condições, para isso ele precisa trabalhar, ele precisa estar disposto, ele precisa estar com vigor e energia, e para isso ele precisa também comer, estar bem alimentado. Por isso, o nosso Rebbe sempre incentivava e dizia isso, que a pessoa realmente reze, é melhor rezar depois de ter, ou seja, é melhor comer para rezar do que rezar para comer.
mais do que a pessoa estar com o estômago vazio, principalmente ou no Shabat, os dias que a reza começa mais tarde ou é mais prolongada. Então, se a pessoa vai estar com a barriga roncando, o estômago vazio, e assim ele não vai poder se concentrar direito na reza, e a reza dele já não vai ser como deveria ser. Então, isso que se fala, que é melhor comer para rezar do que rezar para comer. E o Rebbe nosso desenvolveu uma ideia, uma tese completa sobre esse conceito, dizendo que comer e rezar simbolizam e representam aqui as atividades na vida do ser humano. Ou seja, nós temos atividades de cunho sagrado, diretamente sagrados, como rezar, e nós temos outras que parecem laicas, não profanas, mas laicas, como comer. Então, aqui se fala que, na realidade, tem que haver uma combinação entre ambas as coisas. Qual o nosso objetivo na vida? Qual é o intuito daquilo que nós fazemos? Então, existem atividades, entre aspas, como comer, atividades de cunho físico e material. Comer, pode ser lazer, pode ser relaxar, pode ser trabalhar para ganhar dinheiro, etc. Não é? Isso são as atividades de ordem física e material. E rezar simboliza as coisas espirituais. Rezar, estudar Torá, cumprimento de mitzvot, dar tzedakah, ajudar o próximo, etc. Então ele nos diz que a pessoa tem que saber o que é secundário e o que é o principal. Então, melhor do que rezar para comer. Às vezes uma pessoa imagina, sabe o que, eu vou me dedicar às coisas espirituais para com isso também merecer ou ter coisas materiais. Fala que o enfoque é outro. Não, o que é necessário fazer, a atitude correta é comer para rezar. A gente tem que saber que todas as coisas físicas e materiais, Deus nos dá saúde. E a gente pede que Ele nos dê saúde, a gente pede que Ele nos dê parnassá, sustento em abundância, com fartura, etc. Mas tudo isso, comer para rezar, é para voltar isso, para consagrar isso para coisas mais elevadas e espirituais. Então, esse deve ser o nosso objetivo, não rezar para comer, mas sim comer para rezar.